E nós, GP, a gente tem muita coisa pra te oferecer. Você quer bagunça? Aqui tem! Você está com fome? Quer comer alguma coisa gostosa? Aqui tem! Comeu demais e agora precisa emagrecer? Aqui tem atividade física. Vamos correr junto? E aí, galera, bora lavar o pescoço. Tá meio desanimado e precisa de uma palavra? Aqui tem! E pastor trabalha? Mas brincadeiras à parte. O que a gente quer mesmo é te desejar um excelente culto. E um bom momento de reflexão e louvor. Sejam bem-vindos! Ah, e não se esqueça de deixar a sua mensagem de bom dia aqui no chat. Um beijo pra vocês. Olá! Olá, seja bem-vindo mais uma vez a mais um culto da nossa igreja. E a nossa criatividade para dar olá acabou. Acabou. A gente não sabe mais como dar olá de um jeito criativo, senão a gente vai ficar só assim, olá. Oi, tudo bem? Então, se você tem alguma ideia, querido irmão que nos assiste, nos ouve, espectador não, somos todos irmãos. Manda um recado aqui do lado, fala, por que vocês não fazem um olá desse jeito? Mas alguma coisa assim, tranquila, ok. Então, por favor, nos mande aí ideias, que a gente tá sem já. E se você tá nos visitando pela primeira vez, pode deixar uma ideia também. Por favor. Seja legal, mas seja muito bem-vindo. Deixe seu nome aqui do lado, que a equipe de recepção vai ficar muito feliz em te dar as boas-vindas e falar com você. Então, já que não nos resta criatividade, vamos cantar. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Todos se prostrarão diante do teu nome. Venceu a morte, triunfou, e tu é a glória, Senhor. Nada pode vencer o poder do teu nome. Rei dos reis, o universo cantará ao eterno Deus. És maravilhoso, és maravilhoso, e a terra anunciará o teu louvor. Deus eterno, teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória é do Senhor. Deus eterno, toda glória é do Senhor. Do início, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Todos se prostrarão diante do teu nome. Venceu a morte, triunfou, e tu é a glória, Senhor. Nada pode vencer o poder do teu nome. Rei dos reis, o universo cantará ao eterno Deus. És maravilhoso, és maravilhoso, e a terra anunciará o teu louvor. Deus eterno, teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória é do Senhor. Deus eterno, a glória é do Senhor. E a terra anunciará o teu louvor. Deus eterno, o teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória é do Senhor. Deus eterno, toda glória é do Senhor. Isso aí.
estudado o livro de Marcos, a vida de Jesus, e essa é uma das músicas que me faz mais parar para refletir na grandeza do nosso Senhor Jesus. Traído pelos seus, ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoites, escárnio e dor. Em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito
reparou como Deus usa até mesmo situações difíceis que a gente passa para moldar o nosso caráter e para nos ensinar? Quando nós dois estávamos namorando, pra quem não sabe, a gente é casado, a gente passou por um momento de incerteza, foi muito difícil pra gente, a gente não conseguia fazer planos quando o Rodrigo perdeu o emprego. Ele ficou alguns meses desempregado e a gente não conseguia seguir com os nossos planos porque a gente estava dependendo disso. E a nossa confiança também não estava depositada no lugar certo. E nesse período, Deus nos ensinou tanto através daquela situação, Ele transformou coisas na nossa vida, no nosso relacionamento, e até hoje a gente carrega marcas daquele tempo, mas marcas que foram doloridas na época, mas que hoje nos ajudam a sermos mais parecidos com Jesus. Então eu queria, talvez você esteja passando por momentos difíceis agora, e eu queria orar com você para que Deus possa usar até mesmo esse momento difícil para estar falando ao seu coração, te ensinando e mostrando aquilo que Ele quer da sua vida nesse momento. Deus, eu te agradeço porque o Senhor consegue, até mesmo em situações adversas, situações difíceis, o Senhor consegue ainda assim usar disso para a tua glória, Deus, e para nos trazer para mais perto de Ti. Te peço para que o Senhor esteja cuidando de cada um aqui representado, Deus, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um e mostrando também o que o Senhor quer ensinar nesse período difícil, nessa dificuldade que cada um pode estar passando aqui, e que o Senhor esteja trazendo marcas, Pai, do Teu amor, da Tua graça na vida dessas pessoas, e que elas possam ser transformadas, possam ter suas vidas tocadas, assim como o Senhor toca as nossas também. Por favor, esteja cuidando para que cada um aqui possa se ajoelhar na Tua presença, Deus, mesmo em situações difíceis, e adorar e confiar somente em Ti, Deus, nesse período. Por favor, esteja cuidando de nós. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Essa música, se você não conhece, te encorajo a ter isso como um momento de oração também, ouvindo a letra. Se você conhece, cante conosco. Há momentos na jornada ao seguir Jesus que claramente vemos sua luz. Muitas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz. Mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em Teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para esse que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do Teu Rei, ajoelhar. Quando as nuvens nos rodeiam, avisando um temporal, e o vento frio soprando sem cessar, logo torna-se o motivo para angústia e sofrer, e pensamos que o Senhor bem longe está.
mas no temporal é que vamos pôr em prova nossa fé. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para esse que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para esse que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai. Amém. Sejam bem-vindos à Igreja Batista Fonte na cidade de São Paulo. É um grande privilégio receber você hoje aqui na nossa casa virtual e é uma grande alegria poder dividir com as Escrituras, com vocês aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Se você tem acompanhado a nossa igreja nas últimas semanas, nós estamos no meio de uma série de mensagens do Evangelho de Marcos. Um evangelho no qual nós estamos buscando conhecer a história de Jesus Cristo e a sua jornada até a cruz, e com isso encontrar a nossa história com Jesus Cristo enquanto nós vivemos nesse mundo à espera de futuramente estar com Ele na Nova Jerusalém. À medida que Jesus caminha nesse evangelho até Jerusalém, nós aprendemos a como caminhar com Cristo até a Nova Jerusalém. Nós chamamos isso de uma jornada literária na qual nós encontramos o nosso lugar na nossa história seguindo o nosso Senhor. E nessa jornada literária nós já vimos que o Evangelho de Marcos ele é dividido em 3 partes. Em cada uma das partes o autor fala algo mais a respeito do nosso Senhor e de quem nós somos. Mas o que nós percebemos até aqui é que existe na narrativa de Marcos um convite para os discípulos de Cristo crescerem em compromisso com o seu Senhor. Se você considerar a primeira parte desse evangelho, nós chamamos até mesmo as mensagens de caminhar com Cristo. E nós vimos Jesus Cristo andando em vários lugares, conversando com várias pessoas, ensinando e realizando milagres. Mas naquele momento o convívio do Senhor com o seu discípulo era um caminhar com. Existia um convite a segui-lo, mas ainda nós não sabíamos exatamente o que isso significava. Na segunda parte, as coisas ficam mais explícitas e o Senhor mesmo diz: se você quiser me seguir, você vai ter que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e então me acompanhar nessa jornada de vida.
E baseado na definição que Jesus Cristo dá sobre o que significa estar com Ele, ser enviado por Ele, nós entendemos que aquele momento o Senhor Jesus Cristo estava nos ensinando a segui-lo. O que significa seguir a Jesus? E nós percebemos que os compromissos esperados dos discípulos, eles vão ficando cada vez mais intensos, mas é na terceira parte, a parte que nós estamos, que nós vamos ver esses compromissos sendo explicitados a partir da expectativa que Jesus Cristo tem de nós. Agora nós estamos aprendendo o que é que o nosso Senhor espera de nós, em um compromisso agora que é ainda mais intenso que os anteriores, e nessa jornada nós estamos vendo Jesus Cristo chamando cada vez mais os seus discípulos para um compromisso mais intenso com Ele. Na terceira parte, nós começamos a observar as expectativas que o nosso Senhor, e nas 3 mensagens que nós já passamos por aqui, nós descobrimos que o autor nos convida a honrar o nosso Senhor por responder à autoridade que Ele tem. Jesus Cristo demonstra autoridade e Ele espera que a nossa resposta à autoridade dele seja adequada. Ele também diz que é importante reconhecer a autoridade que Jesus Cristo tem sobre nós e que nós devemos responder a essa autoridade de uma maneira muito prática. A ideia que Marcos tem e que Jesus Cristo nos ensina é que, como nós vimos na semana passada, é que honrar o nosso Senhor significa que nós vamos oferecer tudo o que nós somos, tudo o que nós temos para o nosso Senhor. Nós reconhecemos que não somos de nós mesmos, nós reconhecemos que nós não pertencemos a nós mesmos e que tudo o que nós temos vem de Deus, provém dele. E por isso nós podemos devolver tudo o que somos e tudo o que temos para Ele, e dessa maneira nós vamos honrar o nosso Senhor e nós vamos responder à autoridade que Ele tem sobre nós. Nós também vimos que, à medida que Jesus participa no seu ministério, ele encontra uma crescente oposição contra ele. Desde o início do Evangelho nós vemos pessoas se levantando contra ele, mas é no momento final da sua história, já em Jerusalém, que nós vemos essa oposição se tornar ainda mais ferrenha. E à medida que cresce a oposição, nós vemos Jesus Cristo crescer na sua rejeição daqueles que o rejeitam. E o ápice desse evento vai acontecer na história que nós vamos ler hoje. Se você lembra, no capítulo 12, nós vimos Jesus Cristo entrando em embates e conversando com os líderes religiosos e demonstrando a autoridade que tem por ensiná-los. Nós já vimos o Senhor Jesus Cristo entrar no templo no capítulo 11 e reorganizar o que estava acontecendo ali, que não estava de acordo com a expectativa que Deus tinha para aquela situação. Mas o momento mais intenso de rejeição de Jesus Cristo é quando no capítulo 13, o capítulo que nós estudamos hoje, nós vamos ouvir o nosso Senhor falar sobre a destruição do templo. E o capítulo 13 de Marcos é um capítulo extremamente difícil de se interpretar. Nós vamos ouvir o Senhor no versículo 2 dizendo: "Não ficará aqui pedra sobre pedra", e os discípulos ouvem aquilo e dizem: "Senhor, se isso vai acontecer, quando é que isso vai acontecer?" E as informações que Jesus vai apresentar aqui são informações extremamente importantes para preparar os discípulos para aquilo que vai acontecer. E esse é o discurso de Jesus Cristo, o maior discurso de Jesus Cristo nesse evangelho, e ele vai fazer com que os discípulos olhem para frente e ouçam o seu ensino, e dado a quantidade de detalhes que Jesus Cristo dá, muitas vezes nós lemos essa passagem e perdemos de foco o foco do coração pastoral que Jesus Cristo tem ao ensinar o que ele ensina. Por isso, nessa mensagem, ao invés de tentar detalhar ou pontuar todos os detalhes dessa informação de Jesus, nós vamos procurar discernir o coração pastoral de Cristo Jesus e o que é que ele quer nos ensinar a respeito dos momentos futuros e de como nós podemos responder a esses momentos futuros. Se você observar, o Senhor Jesus Cristo vai usar algumas vezes uma expressão
que vai basicamente marcar pontos do seu discurso. Observe no versículo 5. Vejam, ninguém vos engane. Observe o versículo 9. Vocês estão de sobreaviso. Versículos 23. Vocês estão de sobreaviso. Versículo 33. Vocês estão de sobreaviso. Jesus está anunciando informações, ele está dando alertas para a comunidade. Esse é um texto no qual nosso Senhor nos oferece alguns alertas. O que é que nós precisamos fazer em situações tais como a que ele vai descrever? Mais do que um discurso apocalíptico, mais do que um discurso profético, o coração pastoral de Jesus Cristo aqui quer nos alertar sobre como nós vamos viver em momentos difíceis como esse que ele vai descrever. E ele vai instruir a comunidade. Observe que a pergunta dos discípulos é: Senhor, nos diz quando isso vai acontecer? E várias vezes Jesus Cristo vai iniciar o seu ensino dizendo: quando? Versículo 7. Quando ouvirem falar. Versículos 11. Quando vos levarem. Versículo 14. Quando o abominável da desolação passar. Versículo 28. Quando os ramos se renovam. Versículo 29. Quando vocês virem acontecer essas coisas. Jesus Cristo está respondendo aos seus discípulos. Ele está respondendo, tentando demonstrar detalhes e sinais sobre aquilo que vem a acontecer, e ele demonstra isso no seu ensino. Ou seja, além de um alerta, existem claras instruções de Jesus Cristo para a comunidade, mas ele vai dar também exortações. Esse texto, o Senhor Jesus Cristo usa 19 vezes o modo imperativo do verbo, uma ordem. Existem ordens sendo estabelecidas aqui. E essas ordens precisam ser obedecidas. Em outras palavras, sim, nós estamos lendo um discurso profético e sim, esse discurso contém linguagem apocalíptica, sim. Mas esse é o discurso do nosso Senhor, no qual o coração pastoral do nosso Mestre fica claro em nos alertar quais são os desafios que nós temos, quais são os possíveis problemas que estão à nossa frente, e ele vai nos ensinar 3 coisas aqui. Os 3 princípios que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui, eles servem para os discípulos naquele dia, eles servem para os cristãos que foram perseguidos no decorrer da história, e ele serve para nós, em dias de distanciamento social, em dias de separação. O Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar como enfrentar tempos difíceis, como enfrentar situações de profunda oposição. E ele vai dizer, se nós quisermos honrar o nosso Senhor, nós precisaremos suportar. E por suportar, nós vamos perceber que inclui, inclusive, suportar aquilo que não é suportável. Há perseguições que serão duras, movimentos que serão cruéis contra nós. E nós precisaremos seguir o exemplo máximo do nosso Mestre, que suportou a sua oposição, que suportou a cruz, e vai dizer para aqueles a quem ele convida a carregar a sua cruz: nós precisamos também suportar as nossas dificuldades. Por isso, se você tem sua Bíblia com você, abra para o capítulo 13 do Evangelho de Marcos e nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar que em momentos de dificuldade, em momentos de perseguição, nós precisamos demonstrar fidelidade a Ele através da perseverança. O Senhor Jesus Cristo, diferente do que muitos pensam, ele não ensina que todas as coisas vão dar certo, que tudo ficará bem e que se você tiver fé suficiente, coisas boas vão acontecer para você. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus Cristo, ele faz com que os seus discípulos olhem para frente e ele diz: da mesma forma que eu vou enfrentar oposição e tribulação, da mesma forma que eu vou enfrentar a perseguição, vocês também vão. E a resposta que vocês têm que dar para isso não é procurar um jeito de ser feliz. Ele vai dizer o modo como nós devemos enfrentar as nossas oposições e perseguições é manifestar
fidelidade a Ele, uma lealdade a Ele individida através da perseverança. E se você observar o discurso de Jesus, ele vai demonstrar na primeira parte, a partir do versículo 5 até o versículo 23, que nós seremos duramente perseguidos. Ele vai dizer o seguinte para os discípulos: essa perseguição, a natureza dessa perseguição inclui guerras, versículo 7. Quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem, é necessário isso acontecer, mas isso ainda não é o fim. Respondendo a perguntas dos discípulos, quando é que esse templo será destruído? O Senhor Jesus Cristo diz: vocês vão ouvir falar sobre guerras. Essa é a natureza da perseguição que está vindo sobre vocês. Mas vai ficar ainda mais específico. Levantará nação contra nação e reino contra reino. Existirão conflitos, guerras acontecendo e catástrofes. Haverá terremotos em vários lugares. Haverá fome. E todas essas coisas são só o começo do fim. Jesus Cristo está dizendo: existirão guerras em volta de vocês. Existirão catástrofes em volta de vocês. Existirão conflitos. Versículo 9. Quando vos entregarem aos tribunais e às sinagogas, vocês serão açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e por minha causa para lhes prestarem testemunhos. Jesus Cristo está demonstrando que existe um afunilamento no tipo da perseguição. Existem guerras, as nações estão se levantando, catástrofes estão acontecendo, mas existe algo que vai pegar vocês de frente. Vocês serão presos, vocês serão perseguidos, vocês enfrentarão conflitos, vocês serão levados às suas autoridades, vocês serão açoitados, vocês estarão na presença de governadores, exatamente como nós veremos acontecer com o nosso mestre em alguns capítulos. Mas isso ele está dizendo, isso é o que está adiante de vocês. É isso que os espera, é essa a natureza da perseguição que vai atingir os seus seguidores. E observe que vai ficar ainda mais intenso, versículo 12. Um irmão entregará à morte um outro irmão, o pai a um filho, o filho se levarão contra os seus progenitores e eles o matarão. Essa perseguição inclui não só elementos globais como guerras, não só eventos naturais como catástrofes, não somente perseguição individual, talvez do Estado ou das autoridades, inclui traição dentro da própria casa. Um irmão vai se levantar contra o outro, filhos se levantarão contra o pai, vocês serão traídos e vocês vão morrer. O testemunho de Jesus Cristo sobre aquilo que nos espera não é uma vida de um caminhar no parque, não é um passeio num bosque florido. O que Jesus Cristo está dizendo é que à frente do discípulo vai o seu mestre foi à cruz, foi assaltado, foi açoitado, foi traído, foi abandonado, foi colocado diante das autoridades e lá ele morreu. Ele está dizendo: esse tipo de perseguição que acontece com o mestre, acontece também com o discípulo. E o que vai acontecer nesse dia? Se você olhar os versículos seguintes, a partir do versículo 14, você percebe que existe um agravamento do perigo para os cristãos. Ele diz: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse é o tipo de perseguição que está diante de vocês, que não vai ser simplesmente um evento que você posta alguma coisa no Facebook, que você se junta a um movimento, não é algo que você defende o seu partido político, é um tipo de perseguição tão intensa que a alternativa da prudência oferecida por Jesus Cristo é: foge. E olha só, quão rápido nós deveríamos fazer isso. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem para pegar alguma coisa. Vaza. Aqueles que estiverem no campo, não voltem atrás para buscar a sua capa. Não olha para trás. Vaza. E ele diz ainda: ai das que estiverem grávidas, ai daquelas que amamentam naqueles dias, dizendo: aquele momento vai ser uma perseguição tão pesada, tão intensa, tão específica contra os seguidores de Cristo Jesus, que naquele contexto a sabedoria e a prudência dizem: nós devemos fugir.
E nós precisaremos de agir de modo rápido, nós precisaremos ter mobilidade. As grávidas terão dificuldade porque vai ser difícil fugir nesses termos, as que amamentam terão dificuldade de correr porque não terão a mobilidade necessária para enfrentar essa situação, mas nós vamos precisar ter fé na palavra de Cristo Jesus. Nós vamos precisar lembrar daquilo que Ele nos ensina e nós vamos precisar voltar os nossos olhos para o Senhor. Esse contexto de perseguição, esse contexto de perigo contra os seguidores de Cristo é algo que o nosso Senhor, Ele alertou os seus discípulos naquele momento. Esse é o mesmo discurso que posteriormente ajudou a igreja de Marcos a enfrentar as perseguições que eles mesmos sofreram. Mas esses são os mesmos princípios que vão ajudar os nossos irmãos que hoje na China estão sendo perseguidos, suas igrejas estão sendo destruídas e a opção para eles é fugir. Esse é o mesmo ensino de Jesus para os nossos irmãos, refugiados pelo mundo em função de ataques de outras religiões e grupos terroristas, que em outros lugares do mundo, nesse momento, estão tirando a vida dos nossos irmãos. Nossos irmãos que estão sendo traídos, entregados às autoridades e sofrendo por causa de Jesus Cristo. Essa é uma mensagem que serve para nós quando nós enfrentamos as nossas perseguições. No nosso contexto, as perseguições são mais sutis. Nós estamos percebendo um movimento que se opõe a tudo aquilo que se chama cristianismo. Nós vemos um movimento que se opõe àquilo que se chama a fidelidade a Cristo Jesus, o ensino das Escrituras, e nós já percebemos isso crescendo nas mídias sociais, nas políticas de comunidade. Nós estamos percebendo que as políticas públicas do nosso país, elas caminham em uma direção antagônica aos princípios das Escrituras. E nós estamos tendo o privilégio de olhar para isso acontecendo e dizer que nós estamos começando a farejar, a sentir aquela perseguição que muito provavelmente em breve vai se intensificar. E como é que nós vamos reagir nessas situações? Como é que nós vamos enfrentar isso? A resposta do Senhor Jesus Cristo é clara. A resposta dele, nós precisaremos responder à perseguição com fidelidade. Fidelidade irrestrita a ele, de um modo perseverante. No meio da descrição de todas essas catástrofes, o nosso Senhor faz algumas pequenas observações que não podem ser perdidas. Observe, por exemplo, no versículo 9, quando ele diz: estejam de sobreaviso. Quando vos entregarem às sinagogas, vocês serão açoitados, farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. O Senhor Jesus Cristo está descrevendo um tipo de perseguição que ela acontece em função de uma identidade que nós temos com Cristo. Não porque nós somos insensatos, não porque nós agimos de modo irresponsável. Nós estamos falando de um tipo de perseguição que é direcionada àquelas pessoas que, pelo bom testemunho do nome do Senhor, pelo bom cumprimento da sua missão de fazer discípulos, eles estão causando problema no mundo. Essa identidade com Cristo que é a razão da perseguição para a qual Jesus Cristo nos alerta. Ele não está falando da falta de bom senso de líderes religiosos que falam tolice em cadeia nacional. Ele não está falando do tipo de perseguição do comportamento, muitas vezes ignorante de pessoas, em tentar defender a fé de modo público. Ele está falando de perseguição direcionada para aqueles que levam uma vida de identidade com seu Mestre. A fidelidade que Jesus Cristo descreve aqui tem a ver com a identidade que nós temos com Ele e com a perseverança que nós vamos ter para enfrentar todas essas oposições, tendo em vista essa identidade que temos com Ele. Mas ele diz, no versículo 10, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Primeiro nós vamos pregar o Evangelho. Primeiro nós vamos seguir a missão de Cristo. Essa perseverança que o Senhor nos ensina começa com uma identificação com o nosso Senhor, mas ela se estende ao fato de que nós vamos fazer a missão que Ele nos deu. Está difícil? Está.
Está complicado? Está. Nós jogamos a toalha? Não. Nós desistimos? Não. No meio de uma perseguição terrível, ele diz: os meus discípulos precisam ser fiéis, precisam se identificar comigo e continuar a missão que eles têm. A importância da missão para Jesus Cristo é tão clara que ele diz que nós devemos manter a nossa missão nos dias mais difíceis, nas perseguições mais intensas, nos momentos mais improváveis. Isso inclui a nossa quarentena. Isso inclui o nosso distanciamento. Isso inclui o nosso momento de separação. Não está fácil, não está fácil. Tem nos afetado emocionalmente? Tem nos afetado. Mas nós não paramos. A missão de Cristo Jesus continua. A nossa identidade com Ele continua. E o versículo 13 dá o tom daquilo que nós devemos carregar como marca. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar, esse será salvo. Perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto, Jesus Cristo deixa muito claro o nosso papel em dias de perseguições intensas. Não é tentar transformar o ódio em apreço, não é tentar transformar o ódio que o mundo tem por nós em amor. A proposta de Jesus Cristo é: nós seremos odiados. Nós não temos outra opção senão perseverar em fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Esses momentos em que nós encontramos as nossas barreiras, as nossas dificuldades, quando nós encontramos situações difíceis à nossa frente, o Senhor Jesus Cristo já nos alerta. Nós precisamos continuar, seguir em frente, porque o modo adequado a responder à mais terrível perseguição que já se ouviu é responder isso com fidelidade manifesta em perseverança. Como tem sido a sua resposta aos problemas à sua volta? Como tem sido a sua resposta às dificuldades impostas sobre nós, sobre a nossa própria possibilidade de manifestar em público a nossa fé? Como é que você tem reagido diante disso? Você tem buscado responder em fidelidade? Você tem buscado responder isso em perseverança? Você continua focado na missão de Cristo Jesus? Ou os problemas têm tirado você do foco? Porque o que Jesus Cristo está nos dizendo é que aquele que perseverar até o fim é esse que vai ser salvo. Perseverar até o fim pode significar perseverar até o fim daquela perseguição, mas pode significar também perseverar de um modo até as últimas consequências, mesmo que isso signifique o seu próprio fim. Isso significa que nós fomos convidados para perseverar. O recado de Cristo Jesus é muito claro e nós não podemos perder de vista. No meio do caos e perseguição, nós somos chamados à fidelidade manifesta em perseverança. Se quisermos honrar o nosso Senhor, é isso o que nós precisaremos fazer. Mas ele vai dar mais uma sugestão. Ele vai dizer que não apenas nós precisamos perseverar, demonstrar a nossa fidelidade em perseverança, nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade com sabedoria. O modo como nós vamos fazer isso é muito importante e o nosso Senhor também nos ensina isso. A partir dos versículos 28 até os versículos 37, nós vamos observar o nosso Senhor ensinando sobre essa sabedoria que nós precisamos fazer. Porque nós não sabemos quando essa perseguição em particular vai acontecer. Nós não sabemos quando ela vem. Nós não sabemos quando ela vai acontecer. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, Ele também não sabe. Versículo 32, a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. E o Senhor Jesus Cristo diz, nem eu mesmo sei. E nesse momento de incerteza, em que ninguém sabe
e nós não sabemos quando isso vai acontecer. Como nós vemos no versículo 33, estejam de sobreaviso e vigiai, porque vocês não sabem quando isso vai acontecer. Nesse momento em que nós não sabemos quando essa perseguição vai irromper contra nós, nós sabemos que ela está às portas, nós sabemos que ela vai chegar, mas nesse momento em que nós vivemos esse momento de incerteza, nós precisamos agir com a sabedoria que o nosso Senhor nos ensina e a perspicácia que ele descreve nos versículos, na parábola que ele propõe. Aprendam, pois, essa parábola, a parábola da figueira. Quando os ramos já estão renovados e quando as folhas brotam, está próximo o verão. O que ele quer dizer com isso? Quando nós vemos os sinais aparecendo na figueira, quando nós vemos marcas no tempo, nós sabemos que a estação está mudando. E ele completa: assim vocês também. Quando virem essas coisas acontecer, você sabe, o fim está às portas. Jesus Cristo nos deu indicativos e agora nós temos que ter perspicácia para entender e ler esses indicativos. Nós não somos convidados por Cristo Jesus para sermos como aquelas pessoas que leem no jornal e dizem: olha só, Jesus está voltando, vejam, tem guerras, vejam catástrofes, vejam perseguições. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina o seguinte fato: Ele está voltando, o fim está próximo. Esses sinais são alertas para nós. Eles servem como alertas para aquecer o nosso coração, para a expectativa de que o nosso Senhor está voltando. Nós sabemos que o fim está próximo, e o fim no sentido de que o nosso Senhor vai voltar. Esses são apenas indicativos, genéricos o suficiente para nos dar aquele sentimento de que isso pode acontecer a qualquer minuto. Isso pode acontecer a qualquer momento. E é por isso que nós precisamos atentar para a promessa do Senhor no versículo 30. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Ele está dizendo: existe um Deus soberano no controle de todas as coisas e ele sabe que aquele momento não será para sempre. Existe um limite, existe um Senhor que vai refrear, como nós vemos nos versículos 20. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Ele está dizendo: existe um Senhor soberano, existe um fim. Quando esse momento chegar, não passará nem sequer uma geração de todas essas coisas, mas o que nós precisamos fazer é seguir a orientação do nosso Senhor. Nós precisamos estar em estado de alerta. Versículo 33, estejam de sobreaviso. Observem, vigiai porque vocês não sabem. Nós precisamos prestar atenção. A prudência de Jesus Cristo, a sabedoria que Ele nos ensina, essa perspicácia de perceber de que a sua volta pode acontecer a qualquer momento, não nos deixa naquele estado de procurar por onde estão as evidências. Nosso Senhor disse: isso vai acontecer. Prestem atenção, é a qualquer momento, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser a qualquer desses dias. A notícia, então, a informação de Jesus é: prestem atenção, estejam em estado de alerta e por isso nós vamos precisar vigiar. A qualquer momento nós estaremos prontos para sermos enganados, quem sabe convidados a abandonar as nossas responsabilidades. Olha essa ilustração que Jesus Cristo dá, versículo 34. É como um homem que, se ausentando do seu país, ele deixa a sua casa. Observe, ele dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Ele está dizendo: existe um momento em que esse homem ele deu autoridade para que algumas pessoas funcionem de um modo adequado, mas ele vai se ausentar. A referência de Jesus Cristo é que um dia ele não estaria fisicamente presente com seus discípulos, ele se ausentaria. Mas ele diz: mas vocês vão precisar cumprir cada um a sua obrigação. Nós temos as nossas obrigações, a nossa missão em seguir a Cristo Jesus continua funcionando e nós vamos precisar vigiar.
Porque nesses momentos de crise, nesses momentos de perseguição, de conflitos e de guerras, o nosso coração será tentado a encontrar alternativas que nos desviem da fidelidade que nós devemos dar ao nosso Senhor. Uma fidelidade que se manifesta na realização das nossas obrigações. E ele completa: vigiai, versículo 35, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se tarde, se pela meia-noite, se ao cantar o galo, se pela manhã, para que ele, vindo inesperadamente, não vos ache dormindo. Nós temos que vigiar. Nós temos que manter as nossas responsabilidades, mas nós não podemos abandonar as nossas responsabilidades. Os dias ficarão piores. Está ruim, vai piorar. É isso que o Senhor nos garante. E no dia em que as coisas ficarem ruins de verdade, nós precisaremos manter nossa fidelidade, nós precisaremos manter as nossas responsabilidades, mas nós precisaremos fazer isso com perseverança e sabedoria e também com uma boa dose de esperança. Mas me chama muito a atenção que o nosso Senhor, ele não apenas entrega notícias de que as coisas ficariam piores do que já estão, ele em todo o momento, ele marca traços de esperança. E eu gostaria de terminar essa mensagem observando esses elementos de esperança que o Senhor nos apresenta. Sim, nós teremos perseguições, sim, vai ser difícil, nós precisaremos ter sabedoria nesses momentos de perseverança e fidelidade, mas existem esperanças que não podem ser esquecidas. Observe o versículo 26, então o Filho do Homem virá nas nuvens, ele vai reunir os seus escolhidos das extremidades da terra. Ele vai voltar, e quando ele voltar, essas pessoas que fugiram, que foram espalhadas pelo mundo, que correram para salvar suas vidas, serão resgatadas pelo seu Senhor. Elas serão reaproximadas. Existe um fim para tudo isso. Existe uma esperança maior que coordena todas as coisas. Não importa quão perigosas se tornem as situações, não importa quão terríveis sejam os problemas. Os versículos 24 e 25 chegam a descrever problemas cósmicos. O sol se escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão, os poderes serão abalados. Ainda que tudo isso aconteça, o nosso Senhor não nos abandonou. Ele vai voltar e Ele vai nos reunir dos quatro cantos da terra e nós vamos estar com Ele aqui nessa terra. Esse retorno do Senhor, essa volta de Jesus Cristo é a nossa esperança. E mais do que isso, o nosso Senhor nos oferece algumas promessas muito bonitas, que mesmo nos dias de perseguição, dor e sofrimento, nós podemos nos lembrar. Por exemplo, ele nos diz que mesmo naquele dia, versículo 11, quando nós seremos levados, perseguidos, ele vai dizer: lembrem-se da presença do Espírito Santo. Não se preocupem com o que haveis de falar, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falar, porque vós falais, mas é o Espírito Santo. A presença do Senhor será manifesta nos nossos momentos mais difíceis, nos nossos momentos de perseguição. O nosso Senhor Jesus nos promete: o próprio Espírito Santo de Deus se fará presente e manifestará o seu poder, e Ele vai falar por nós. Mais do que isso, nós vemos um Deus que é soberano, que cuida de todas essas situações. Ele diz: o Senhor vai abreviar aqueles dias. Esse Senhor soberano está no controle de todas essas coisas e nós podemos confiar nele. Mas nós podemos lembrar da promessa de Cristo. Ele vai nos reunir novamente. Ele vai cuidar de nós. Sabedoria advinda do Espírito Santo, proteção advinda do nosso Deus e a promessa de que um dia, promessa de Cristo Jesus, de que um dia nós seremos reunidos. Sim, a mensagem do nosso Senhor é dura. Ela basicamente diz: se está ruim, espere, vai piorar. Ele diz: nós teremos que enfrentar com perseverança. Ele diz: nós precisaremos enfrentar com sabedoria. Nós precisaremos honrar o nosso Senhor, suportando aquilo que é
insuportável e nós vamos ter que passar por esse processo, a infidelidade ao nosso Senhor. Mas Ele também garante: o Espírito Santo estará conosco, o nosso Senhor irá nos proteger e Ele vai voltar, Ele vai nos reunir novamente. É essa a confiança que nós temos. Os rumores de guerra, os problemas naturais, as perseguições, elas têm um tom de medo, elas trazem um tom de perseguição e dor, mas elas vêm recheadas com a esperança de que o nosso Senhor estará conosco. É isso que nós temos que fazer. É assim que nós vamos enfrentar os nossos problemas, as nossas perseguições, conflitos e guerras. É assim que o nosso Senhor nos ensina. É isso que nós devemos fazer. Fidelidade em meio da dificuldade, sabedoria no meio disso tudo e esperança. Nós sempre enfrentamos as nossas situações com a profunda esperança de que o nosso Senhor vai voltar para nos buscar. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque a Tua palavra confronta o nosso coração e ela também nos anima. Ela é clara em dizer que as coisas não serão sempre fáceis, mas ela também é clara em dizer que o Senhor sempre estará conosco. E é isso que nós queremos, é desse modo que nós queremos viver, Senhor, sabendo que o Senhor sempre está conosco e com a profunda esperança de que o Senhor volta para nos buscar. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para o Calvário olho sem, onde Jesus morreu por mim. Vejo suas mãos, seus pés, sua dor. Naquela cruz, meu Salvador, seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, selado em rocha ali ficou. Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então, o Filho enfim ressuscitou. Morte, onde está teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te adorarei, Senhor, Senhor meu Deus. O manto branco voltará, a noite enfim terminará. Em meio aos santos subirei, e a face de Jesus verei. Louvai o nome do
abençoe e até domingo que vem. Queridos, essa quarentena não tem sido fácil. Tem sido, para alguns de nós passamos momentos insuportáveis. Nós temos visto a nossa energia emocional sendo drenada, nós vemos os nossos problemas crescendo, as rotinas do trabalho piorando e muitas vezes nós nos vimos desanimados. Eu sei que ouvir uma palavra de Jesus Cristo como essa que diz que prepara o nosso coração para aquilo que está à nossa frente e que pode ser ainda pior, pode funcionar até como uma forma de desânimo para alguns. Mas eu gostaria de, no desafio dessa semana, lembrar sempre da esperança. Sim, nós estamos vivendo dias difíceis, nós precisaremos enfrentar esses dias difíceis com fidelidade, com missão, com sabedoria, mas nós precisaremos enfrentar com esperança. Se os nossos olhos estiverem fitos no nosso Senhor, se o nosso coração estiver em sintonia com o seu reino, se a nossa esperança estiver no retorno do nosso Senhor, se os nossos olhos estiverem voltados para aquilo que está acima da politicagem, para cima dos problemas, para cima dos conflitos, e nós pudermos concentrar o nosso coração no Senhor, nós vamos desfrutar daquela esperança que só Ele pode nos dar. Sim, não está bom. Sim, as coisas podem piorar e muito, mas nós sempre teremos o nosso Senhor ao nosso lado, nós sempre teremos a proteção do nosso Pai conosco e sempre temos a promessa de Cristo Jesus, Ele vai voltar. Ainda que as coisas possam piorar, nós ainda assim vivemos com a latente esperança de que o nosso Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Por isso, meu desafio nessa semana é: vamos voltar os nossos olhos para o Senhor, vamos focar o nosso coração nele, vamos relembrar essa ardente expectativa que temos de um dia nos reunirmos com Ele, porque é isso que vai manter o nosso coração em foco. É isso que vai nos ajudar a viver em fidelidade e perseverança nos dias difíceis que nós estamos vivendo hoje. É isso que eu gostaria de dividir com vocês, é isso que eu gostaria de desafiar, e nós estamos juntos nessa caminhada. Que o Senhor nos abençoe ricamente nessa semana. Oi pessoal, você sabia que as histórias do Minifonte estão sendo enviadas semanalmente para as nossas crianças? Caso você tenha alguém da sua família ou algum conhecido com filhos até 10 anos, você pode nos solicitar que enviaremos para você também. Esta é uma forma de evangelizarmos e alcançar pessoas de fora da nossa comunidade. O que você está esperando? Não esqueça de seguir a página do Minifonte no Instagram. Essa semana teremos o nosso grupão de oração no Zoom. Nossos encontros têm sido um tempo maravilhoso para a gente se encontrar, dar risadas, orar juntos. Esta semana, nosso encontro será na terça-feira, às 20h30. Fique atento ao link que a gente irá enviar e não deixe de ligar a sua câmera e o seu áudio. Estamos te esperando! Tchau, pessoal. Até semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Olá, pessoal da Minifonte. Saudades e até semana que vem. Um abraço. Olá, pessoal. Obrigado por assistir o culto com a gente. Bom domingo para vocês. Boa semana. Ótima semana. Tchau, pessoal.